Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Centro de Estudo Mar de Sobrevivência Lins Urbano. Sou Mar Survivor, sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Penal, Psicologia Forense e Investigação Criminal. Estou aqui para compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Recentemente eu fiz um vídeo sobre predadores urbanos, monstro entre nós. Aí uma pessoa pediu para que eu falasse um pouco mais sobre o lobisomem, a Idade Média, né, o surgimento da figura do lobisomem. Então eu vou passar duas obras muito legais que você pode estar pesquisando. A primeira é Legends, Monsters and Serial Murders, de Dirk Gibson. Ele é um especialista em serial killers nos Estados Unidos. A segunda é de Peter Vronsky, que é um criminalista também famoso americano, que escreve sobre serial killers. Os dois são muito bons. O livro de Peter Vronsky é Sons Cain, né, Filhos de Caim. Então ele fala a história desde o início dos tempos até tempos atuais, quem são os serial killers. Então nessas duas obras mostra que na Idade Média os vampiros, lobisomens, bruxas e outras criaturas nada mais eram que os serial killers, porque o ser humano não consegue acreditar que outra pessoa possa fazer tanto mal. Mesmo nos dias de hoje, é comum quando acontece uma coisa muito terrível no noticiário, a pessoa fala para você, essa pessoa devia estar possuída, essa pessoa devia estar drogada. Ou seja, ninguém acredita que exista pessoas más, que o cérebro funciona em busca de causar dor a outra pessoa. O setor de recompensa do cérebro dessa pessoa, ela se sente o prazer vendo a dor da outra pessoa. Muitos deles já desde a infância torturam animais pequenos para já ter este prazer, esta recompensa no cérebro deles. Mas muitas pessoas do dia a dia não conseguem assimilar isso. Na Idade Média não era diferente. Então eles acreditavam que por meio do demônio essas pessoas eram possuídas por seres das trevas e se transformavam em monstros. E falando especificamente neste vídeo dos lobisomens, eles eram canibais na época. Hoje, para a gente tem acesso a obras sobre criminalística, sobre psicologia forense, nós entendemos que eles são psicopatas, eles são portadores de transtorno antissocial grave. Só que na época eles achavam que eles eram pessoas que estavam sendo influenciadas por forças das trevas. Então, mesmo obras que você conhece hoje como obras infantis, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho e outras obras, na verdade se referiam a esses assassinos em séries para as pessoas tomarem cuidado. Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, ela foi adaptada depois como um conto escrito, uma obra infantil, mas na verdade ela era um conto popular que era passado de boca em boca. A Chapeuzinho Vermelho não era uma criança, era uma mulher, era uma prostituta. Ela ia cortar caminho pela floresta e um bisou não é o lobo mau, o bisou ali na tradução da época era lobisomem, então entenda lobisomem de novo como serial killer, o maníaco. Então o bisou, o lobisomem, conversou com ela e ela falou que ia visitar a avó. Então este indivíduo cortou o caminho, matou a avó dela, se vestiu como a avó dela e preparou o corpo da avó dela. Quando ela chegou na casa da avó, pensando que esse maníaco era a avó dela, ela se alimentou da carne que foi oferecida no almoço, que na verdade era a carne da avó dela. Aí depois o lobisomem se revelou, jogou ela na cama, violentou ela e a esquartejou. Aí depois esse conto foi transformado num conto infantil, da criança que cortou o caminho, lobo mau. Vocês conhecem a história. Uma história para criança, não tem nada a ver com a história original que falava sobre os perigos que estavam na floresta. Essas duas obras têm a história de pessoas que foram condenadas na época.
Na internet você pode achar também. Várias pessoas foram condenadas pela prática de licantropia. O que é licantropia? A pessoa acreditava que era um lobisomem, matava e devorava pessoas. Em vários casos, na época registrado, historicamente registrado, que essas pessoas confessaram que faziam isso. Tinha um homem que embaixo da cabana dele tinha várias ossadas de seres humanos. E ele confessou que era um lobisomem. E foi condenado posteriormente. E no final da Idade Média, no declínio, quando já faltava 200 anos para terminar, que foi o declínio do sistema feudal, a fome assolou toda a Europa. Então, casos de canibalismo apareceram em toda parte. E esse fato ele foi conhecido como os 200 anos dos lobisomens, porque teve centenas de casos condenados pela igreja de pessoas que praticavam canibalismo, que seria a licantropia, que era falado na época. Tinha até países que tinham leis contra a licantropia. Então, era isso. O vampiro, na ciência, na psicologia forense, ele é considerado uma subclasse do canibal. Ele se alimenta de sangue. Muitos deles são psicóticos. Eles não, ao contrário do lobisomem, do canibal, que ele faz aquilo por compulsão sexual, devido a uma má formação no desenvolvimento dele como pessoa. Então aquela coisa de morder, devorar, ele associou com prazer, com realização sexual. Então você pode ver que vários canibais famosos que foram presos, como Jeffrey Dahmer, entre outros, eles faziam aquilo como compulsão sexual para realizar prazer sexual. O vampiro já seria uma outra questão. Já seria pessoas psicóticas. Eles sofrem de alucinações. Muitos acreditam que o sangue está afinando, está se transformando em pó. Então ele precisa consumir o sangue de outras pessoas para ficar vivo. Então já seria mais uma coisa envolvendo esquizofrenia, alucinações e coisas do tipo. Então já não teria a questão da realização sexual, como nos casos dos canibais, que tem capacidade de ver a realidade, entender a realidade, sabe que estão fazendo mal, tem prazer de fazer o mal e fazem aquilo pela compulsão que eles têm. Então, só na virada do século XIX, com profissionais como César Lombroso e vários outros, começou a estudar cientificamente a mente do indivíduo psicopata e foi deixando para trás estas coisas envolvendo o misticismo. Então hoje sabe que questão hereditária, como uma formação do sistema límbico do cérebro, questões ambientais, o mau desenvolvimento da personalidade, são questões que ajudam o indivíduo a desenvolver esta face psicopata. Então, leiam estas duas obras, eu recomendo. Legends, Monsters and Serial Murders, de Dirk Gibson, e Sons Quem, de Peter Vronsky. Aprendi muito na questão de entender como as pessoas percebiam as pessoas psicopatas em épocas antigas. Também me ajudou a entender como as pessoas percebem as pessoas no dia de hoje, e ainda continua sendo difícil. Você falar com algumas pessoas, não, a pessoa jamais faria isso, ela faz isso porque o espírito do mal, com certeza, se apossou dela. A pessoa comum, o uso de drogas, para essas pessoas é muito difícil entender a presença do mal no ser humano. Elas não conseguem visualizar. Então, isso é prejudicial para essa pessoa, porque quando entendemos que vivemos num mundo onde pessoas podem ser predadoras de outros seres humanos, nós também vamos entender que a gente precisa se precaver, se fortalecer e fazer frente a estas pessoas. Então, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Se tiver dúvidas também, quiser que eu fale sobre algum assunto, deixe aqui nos comentários, mandem e-mail, sugestões. E obrigado, dê um curtir e compartilhem.